Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, né? Hoje, dia 27 de abril, segunda-feira, começando a semana que já se inicia, e já no finalzinho dessa semana, sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, já vem mais um feriado, então já provas que essa semana será curta, mas vamos curti-la e vamos também ficar antenado com as notícias quentíssimas que aconteceram durante o final de semana, durante esta madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. Hiper Bom Preço continua lacrado na Gruta de Lourdes e lojistas estão temerosos com prejuízos. Moradores da Barra de Santo Antônio bloqueiam a L101 Norte em protesto pela redução de número de ônibus na região. Vamos saber como é que está o trânsito em algum ponto da cidade. Nossa equipe não para e vai trazer informações ao vivo aqui dentro do Fenômeno Uma Vez do Povo. Sinteal fala sobre Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, que começa hoje. No estúdio, o assunto também será a educação. Nós vamos conversar com o secretário de Educação e vice-governador, Dr. Luciano Barbosa, e com eles vamos saber como está a situação dessa área tão importante. Ele já está aqui em nossos estúdios, já nas belíssimas instalações aqui da TV Mar Canal 25, e daqui a pouco estará conversando conosco para dar também suas explicações e suas informações do crescimento aí dos objetivos na área de educação. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno Uma Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos iniciando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua companhia. Vamos juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno. E olha, muito obrigado mesmo a todas as manhãs de encontrar as pessoas que nós encontramos por aí nas ruas, parabenizando o nosso programa, elogiando o nosso programa, nossa dinâmica, a maneira como nós levamos até você as informações precisas aqui do Fenômeno, tá bom? Você pode também entrar em contato conosco, é interação pura aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Você pode entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp 81079872, é o telefone que você liga direto para a nossa produção e pode pautar, pode se informar, pode mandar seus vídeos, as suas fotos, as informações, troque figurinhas com a nossa produção, que está sempre prontinha para te atender. Se você preferir, você também pode também ligar para cá no 3377-9097, que é o nosso telefone, o telefone do povo, que está aqui na telinha para você. Ligar agora, participar junto conosco, entrar ao vivo, fazer suas perguntas com o nosso entrevistado, enfim, interagir da melhor maneira possível, tá bom? Se você perdeu o programa da semana passada, ou qualquer que seja o programa, você vai estar, nós estaremos também no YouTube, você pode acessar no YouTube sem problema nenhum, tá bom? TV Mar Canal 25, e você vai ter acesso ao nosso programa na íntegra. Qualquer programa que você perdeu, agora é uma oportunidade para que você possa também assistir e não ficar aí fora de assistir o nosso Fenômeno, tá bom? Muito bem, então participe. Se quer ser um repórter cidadão também, é fácil, basta você baixar o seu Skype no seu celular, no seu computador, onde você quiser, e de onde você estiver, você entra ao vivo aqui no nosso programa, sendo o nosso repórter cidadão. Todas essas ferramentas são para que vocês possam interagir cada vez mais junto conosco. Afinal de contas, esse programa é feito para vocês, por vocês e com vocês, tá bom? Muito bem. Então vamos juntinhos até o meio-dia, tá bom? E olha, sem perder tempo, direto à notícia, na manhã de hoje o trânsito ficou super complicado na L101 Norte. Os moradores da Barra de Santo Antônio realizaram um protesto na rodovia, interditando os dois sentidos, isso a partir das 4h30 da manhã. Então, imaginem a confusão que se tornou naquela rodovia, onde várias pessoas precisavam se deslocar, sair da cidade, ou voltar para a cidade, ou ir para... Enfim, foi uma loucura total. Meline Lopes esteve lá e fez toda a cobertura. Nós vamos mostrar todos os detalhes das negociações, tudo aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo, começando agora. Meline Lopes, é com você. Bom dia. Nós estamos neste momento nas imediações aqui do município da Barra de Santo Antônio, onde moradores locais acabam de
colocar fogo em galhos, em árvores e interrompem agora o tráfego local aqui nas imediações, como eu falei, do município da Barra de Santo Antônio, interrompendo a L-101 Norte, uma via de bastante movimento, bastante requisitada para se chegar até a capital, até Maceió, está com os dois sentidos interditados. Desde cedo da manhã de hoje, desta segunda-feira, os moradores daqui protestam pela falta de ônibus. E agora, como vocês podem ver, a polícia já está ali para manter a ordem no local, mas agora eles aguardam alguma notícia da Arsal, a negociação da Arsal, porque por enquanto essa reivindicação deles, que a Real Alagoas teria tirado aqui os ônibus de circulação, parece que só 5 ônibus diariamente têm feito esse percurso, quando anteriormente eram 12 ônibus. Então essa é a reivindicação dos moradores locais, que estão bastante prejudicados por essa redução na quantidade de ônibus. Então eles aguardam agora a Arsal para fazer essa negociação. A polícia está ali, como eu falei, mas até agora nada foi resolvido e as vias continuam interditadas. Nós vamos chegar aqui próximo aos moradores locais para que eles expliquem melhor para a gente como é que está sendo essa reivindicação. Então, a reivindicação de vocês é por conta da falta de ônibus aqui no local. Justamente isso. Já houve algum contato com a empresa? É Real Alagoas, é isso? Isso, Real Alagoas. Né, porque reduziram o índice de ônibus, né, que era uma quantidade, se não me engano, 11, né? Só está circulando 5 os horários, assim, que facilitava para os trabalhadores, né, para os passageiros. Eles tiraram os melhores horários, né, que vindo de Maceió à noite, tinha de 9, 8h40 eles tiraram, só tem um de 7, quer dizer, quem perdeu de 7 horas da noite só vai pegar o de 10, provavelmente. No meu ponto onde eu pego, ele passa 10h40, 11 horas, 11h15, chego em casa meia-noite, quer dizer, um ponto perigoso, né? Assalto e, assim, eu e sim a população toda, né? Que quer melhor, ninguém, assim, quer prejudicar ninguém. Então, se, como é que se diz? A gente só queria os ônibus de volta, os 6 ônibus e os horários normal que tinha. E com certeza eles vêm lotados nesse horário, já que a demanda... De 10 horas vem lotadíssimo, que até o motorista falou, eu paro porque esse ponto é perigoso, só fica você, mas o excesso aí de gente. E é o último ônibus. E é o último ônibus. É o que? Vem pessoal de faculdade, estudante, tudo isso. Ele anda muito lotado. A gente parece uma sardinha, porque não tem respeito conosco, certo? Também os motoristas. O cobrador também é motorista e vice-versa. Motorista anda embriagado. Mesmo a gente pagando, a gente sai de casa de 5 horas, quando chega no trabalho 7 horas. Então não tem condições da gente estar nesse, com todo respeito, esse lenga-lenga, então a gente tem que dar um baixo. Não carregam idoso, justamente. Nem pessoas de carteirinha. Nem cadeirante também, não há espaço para cadeirante. Isso. Eles superlotam os ônibus e correm demais, que é para dar tempo de chegar na Barra e voltar para Maceió pegar mais passageiro. Isso está complicado, né, pra gente. Então a gente queria os ônibus de volta, os 6 ônibus que foram tirados, os horários. Que os horários que era antes, dava para todo mundo. Eles não aceitam cartão. Cartão de passagem eles não aceitam, porque se é dinheiro mesmo. Então para muitos dificulta o trajeto do dia a dia. A gente acorda 4 da manhã para pegar o ônibus, chega no trabalho 7 horas, eles não têm condição de chegar nessa carga horária. E vocês já tentaram alguma conversa com a empresa? Eu soube que já foram enviados e-mails para a empresa explicando a situação. Já tiveram algum retorno por parte da empresa? Já foi até a empresa e não foi recebido. O pessoal de lá não atendeu ele. O que é que vocês aguardam na manhã de hoje? Então, eu vi que a polícia já está ali, mas não foi chegada nenhuma negociação por parte de vocês. Estão aguardando a empresa. Isso, para que eles vejam o que é que vai fazer por nós, né? O policial falou que não é nem a empresa, é a Arsal, que não estava sabendo do protesto, acabou de saber há pouco tempo e está mandando um representante para o local. Ok, enquanto isso, as vias aqui, a L-101 Norte, continuam fechadas. Até eles chegarem para negociar. Bem, muito obrigada pelas informações. Como vocês viram, não há previsão ainda de que essas vias sejam liberadas. A L-101 Norte continua, então, intransitável. O congestionamento nesse momento é muito grande. Os moradores continuam aguardando a chegada da Arsal e de representantes da Real Alagoas para chegarem a alguma negociação, algum denominador comum, para daí, então, liberarem a via para, novamente, o tráfego local. Nós ficamos por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações direto daqui da L-101 Norte, nas imediações do município da Barra de Santo Antônio. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET.
Muito bem, tá aí então a Meline Lopes, no momento em que ainda estava fechada, nos dois sentidos, a SAL aí na Barra de Santo Antônio, mas vocês observaram, vocês ouviram, prestaram atenção, que é o que eu venho dizendo há muito tempo, por que é que acontecem essas interdições? Eu não sou a favor não, acho péssimo, porque às vezes você atrapalha a vida de quem tem um direito constitucional, diga-se de passagem, que é de ir e vir, com o seu problema, que os outros nada tem a ver com ele, entendeu? Quer dizer, você até antipatiza as pessoas com o seu pedido aí, com a sua reivindicação, que é até justa. Agora, prestem atenção o motivo do porquê que essas pessoas simples, trabalhadoras do dia a dia, chegam a esse limite de fechar rodovias para chamar a atenção. Eles foram mandar ofício, foram até a empresa para serem ouvidos e conversar, para entender o que estava acontecendo, não foram recebidos, quer dizer, tudo isso aconteceu e eles não tiveram a satisfação. Por isso que eles acabaram chegando no limite, no ápice, que é, infelizmente, essa situação de fechar a rodovia. Vamos lá, então, na segunda parte, em que a Meline Lopes, inclusive, acompanha essa negociação dos manifestantes, feito, inclusive, na chegada do gerenciamento de crise da Polícia Militar, que tenta um acordo para que eles possam liberar a rodovia. Vamos ver. Então, se agrava cada dia, cada instante. E eles não vêm aqui ver, porque a ARSAL é a única ocupada que deixou esses ônibus pequenos andar da maneira como eles andam. Clandestinamente, porque ela consegue. Tem certeza de que vai ser recebido? Ser recebido. Como é que a comissão da gente vai ter essa certeza? Porque esses caras são muito espertos. Para tirar a camisa do taxista, ele tira pelo pescoço, sem desabotoar. Que muitas vezes fizeram blitz aqui, fizeram a maior bagaceira aqui com os pais de família. Agora, os trabalhadores é quem está sofrendo e quem está morrendo. Não, mas vocês vão cada dia, cada instante. Vocês vão eles, inclusive, e sendo assaltados por conta dos minutos de ônibus cheio. Para botar o povo em pé para encher mais, entendeu? Entendeu? Então, é isso que a gente quer uma garantia, que eles viessem aqui, conversassem com a gente e deixassem determinado. Que sempre depende de estar em Maceió direto, às vezes eles passam direto, eles não estão preocupados. Vocês do gerenciamento de risco já tiveram alguma notícia por parte da SAL até agora? Eles já deram algum posicionamento? Foi proposto uma reunião para hoje à tarde, 1h da tarde, com os representantes da empresa. Sob a condição deles liberarem agora a via e hoje à tarde procurarem a SAL para terem uma conversa. Isso mesmo. Mas eles não querem dar a cara para bater. Vim aqui como eles vieram conversar com a gente. Eles têm que vir aqui conversar com a gente e ver o sofrimento da gente. E a gente dizer a ele o que é que eles fazem aí na fiscalização deles e a gente sofrendo. Os ônibus da Real é o único que dá condições de a gente andar. Tem cartão, a gente paga quando compra o cartão, o dinheiro já vai para a conta da empresa. E a gente vai andar a semana todinha. Esses ônibus pequenos não recebem cartão, não anda idoso, que ele não tem cadeira, não dá vaga para idoso. Alguns trabalham mais desconveniente, né? E aí a gente fica naquela situação. Quem está pagando o pato é os pais de família sendo assaltados nos pontos de ônibus, esperando o ônibus que não vem. Eles tinham que vir aqui conversar com a gente. Venha! Ô, seu fiscal, gerente, quem quer que seja da SAL, venha conversar com a população, porque não vem. Vocês estão receosos de chegarem lá e não serem recebidos. Aí sim, se eles vierem, conversamos, a gente, a tendência da gente é abrir a estrada, que a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer o nosso direito, que nós pagamos, entendeu? Eles não querem, porque eles vivem lá no ar-condicionado e a gente aqui sofrendo. Tão lindo, né, eles? Agora, quando pega um taxista, minha querida, o pai de família sofre, viu? Só basta andar com passageiro a mais. E esses carrinhos pequenos andam com 30, 40, 50 pessoas dentro. Entendeu? É isso. Só libera o pai de família quando solta dinheiro. Quando sai o dinheiro. Só quando solta dinheiro, 50, 40 reais. Ou então guincha o carro dos coitados. Isso é verdade. Pegar eles no ponto e levar. Entendeu? O desabafo da gente é pelo nosso direito. A gente não quer prejudicar ninguém. Então vocês continuam aqui na via, então até que eles venham. Até as... Se for preciso chegar, só tem que aparecer. Se ele não vier, vai liberar, mesmo que o golpe venha, a gente pode até numerar um pouco, mas depois volta de novo a fechar. Entendeu? Tem uns cadeirantes. Como vocês puderam ver, houve uma tentativa de negociação por parte do gerenciamento de crises da Polícia Militar. Eles propuseram uma reunião com representantes da ASAL. A ASAL entrou em contato com os policiais, propuseram uma reunião às 13 horas, no caso na tarde de hoje, para
tentar fazer essa negociação e retomar os ônibus, mas os moradores se mostraram bastante descontentes com a proposta. Eles aguardam ainda que os representantes da ASAL venham até aqui para efetuar a liberação da L101 Norte. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações direto daqui do município da Barra de Santo Antônio. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, Meline Lopes, você volta agora, inclusive, porque depois de 2 horas de negociação, os manifestantes acabaram aceitando a proposta de gerenciamento de crises, que foi uma reunião pautada. Vamos saber, a Meline Lopes vai trazer daqui a pouquinho os detalhes dessa discussão, desse momento. Vocês viram que calorosamente aí, eles ouviram o gerenciamento de crise da Polícia Militar, que tenta acalmar os ânimos, tenta fazer uma linha de informação, de comunicação entre o lado da ARSAL e o lado também dos manifestantes, mas vocês viram que eles são relutantes ali. Eram 11 ônibus, né, e desses 11, 6 foram retirados. Quer dizer, havendo aí uma diminuição considerável para esses trabalhadores. Vamos saber os detalhes aí. A Meline Lopes volta já trazendo aí a negociação. Parece que já chegaram-se num acordo aí. Vamos ver. A L101 Norte acaba de ser liberada neste momento. Você vê, os moradores estão em grande comemoração aqui. Aceitaram uma proposta de reunião às 13 horas lá na sede da ARSAL para definir finalmente essa situação dos ônibus que fazem essa linha para a Barra de Santo Antônio, que segundo eles tem deixado os moradores uma situação muito difícil, só tendo um ônibus às 10 horas da noite. Os moradores chegariam aqui, viriam todos a pé, de forma amontoada dentro dos ônibus, em pé, no caso, sem vaga para cadeirante, sem cartão de passagem. Então agora, finalmente, foram atendidas as reivindicações dos moradores. Eles resolveram aceitar essa reunião às 13 horas na sede da ARSAL e, por conta dessa promessa, liberaram a pista. Então a L101 Norte volta à normalidade neste momento. Como vocês podem ver, o congestionamento é enorme, está uma grande confusão de veículos aqui no local. Eles só estavam permitindo a passagem de ambulâncias que precisavam realmente deste acesso, e agora finalmente a via começa a ser totalmente liberada para os carros de passeio. Então nós voltamos a qualquer momento com mais informações direto daqui do município da Barra de Santo Antônio, e voltamos também à tarde, a partir das 13h30, no Verdade Informação, com mais informações a respeito desta reunião, do que ficou definido na parte da tarde por parte da ASAL e destes moradores insatisfeitos aqui da Barra de Santo Antônio. Segundo eles, se não for resolvida a situação, se não houver nenhum sucesso na reunião de hoje à tarde, eles voltam a fechar essa via, esse trecho da L101 Norte, causando grande transtorno a toda a população, tanto do município quanto de Alagoas como um todo. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, então tá aí, está marcado. O gerenciamento de crise acabou entrando num acordo com os manifestantes, que realmente acabaram entendendo que era importante desobstruir aí a rodovia. Fizeram isso, né, nessa L, vocês viram aí as imagens de desobstrução, e ficou marcado para as 13 horas, então, uma reunião na sede da ARSAL entre as pessoas, os organizadores dessa manifestação, né, que reivindicam essa volta dos ônibus, e também os representantes da ARSAL. Eu espero que se entre num consenso rapidamente, que a empresa Real Alagoas também, junto com a ARSAL, possa resolver esse impasse para que outras mais manifestações não aconteçam. Porque no final na última ponta, quem sofre é o trabalhador de uma forma em geral. Sofre primeiro com a falta dos ônibus, sofre as pessoas que precisavam ir para os seus compromissos, que foram agora impedidos de ir. Quer dizer, toda uma problemática por uma falta simplesmente de comunicação. Então é necessário se ouvir quando houver qualquer que seja a inquietação da sociedade e vai procurar um órgão, é importante que receba, converse com ele, tente resolver o problema antes que se chegue a esse ponto. Eu continuo dizendo isso, mas é interessante, parece que as pessoas vão deixando para isso, só gostam de resolver as coisas depois que o pior se instala. É uma coisa impressionante isso. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, tá bom? Daqui assim aconteceu, vira manchete no Fenômeno Uma Vez do Povo. Não sai daí, eu volto já. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac.
Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água, ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. Perdão, e muita gente participando conosco no programa aqui, todos aqui, o Jorge, o André, tem muita gente. Daqui a pouquinho eu ligo, eu entro em contato, um abraço em vocês que estão aqui. Tem um chamado aqui, Jorge Fuleiragem, ele está mandando um abraço, dizendo que nós estamos nota 10, pedindo para eu dizer Fenômeno. Pronto, tá dado então para você, viu, Fuleiragem? Senão ele mandou um monte de coisa ali que não pode mostrar. Tá bom? Obrigado a todos pelo carinho. Um abraço à Patrícia, que está em Dubendorf, também nos acompanhando aqui ao vivo, né? Ela é alagoana, né? Inclusive, governador de Arapiraca.
A Adriana, ela sempre nos assiste aqui, está em Dubendorf, na Alemanha, fazendo um curso e deve voltar depois para cá. Então, obrigado mais uma vez aqui. Tem um conterrâneo que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, que é o secretário de Educação e vice-governador Luciano Barbosa. Também te mando um abraço, viu, Patrícia? Obrigado aí pela sua audiência. Fica antenadinha com a gente, matar a saudade do nosso estado, né? Muito bem. Gente, olha, enquanto decide o futuro da Casal, o consumidor continua a pagar a conta de um serviço ruim. Vamos saber então na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. O discurso do governo de apoio à privatização da Casal gera situações de risco. A indefinição do futuro da estatal atrapalha a manutenção da rede de água nos bairros de Maceió. Na Serraria, em Jacarecica, moradores reclamam que centrais de abastecimento e distribuição estão sem manutenção. Algumas correm risco de cair. Procuraram a Casal e a resposta da companhia é não haver dinheiro. A estatal era uma das mais disputadas na partilha dos cargos em governos passados. Hoje tem uma dívida de R$1 bilhão e precisa do dobro disso para ter capacidade de investimento. Para o governo, empreiteiras comprariam a Casal e ofertariam um serviço melhor, mas não fica claro se isso vai incluir o Canal do Sertão. Não há clareza sobre o que será feito da Casal e o consumidor continua a pagar por um serviço ruim, caro e sem garantia de ninguém, nem do governo. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o nosso querido vice-governador e também o secretário de Educação. Então, nós estamos falando de Arapiraca, já que tem muita gente interagindo junto com a gente. Ele estava dizendo que, comentando que descobriu, inclusive, que o nosso querido companheiro aqui, cinegrafista, é casado com um arapiraquense também, né, governador? Muito bem. Mas, gente, olha, a educação em Alagoas tem passado por uma série de mudanças desde o mês de janeiro. O vice-governador Luciano Barbosa, que assumiu inclusive a Secretaria de Educação, tem buscado alternativas para melhorar a qualidade do ensino no Estado. Entre essas medidas está a reforma do CEPA e a descentralização de recursos. Para contar sobre esses desafios e muito mais, que eu sei que ele gosta de desafios e vence-os todos, e o futuro, inclusive, dessa pasta, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o secretário de Educação e vice-governador Luciano Barbosa. Governador, secretário, prazer tê-lo aqui, muito bom dia, não é? Para que a gente possa falar dessa pasta tão importante para qualquer que seja o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer estado, município, que é a educação. Quais são os desafios, então, secretário, maiores aí enfrentados nos últimos meses dessa pasta de educação? Primeiro, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Os desafios são muitos, mas a gente precisa primeiro fazer funcionar a educação. Temos aí uma situação que não é fácil. Os indicadores sociais do estado de Alagoas e, em especial, os indicadores de educação são os piores do Brasil. A gente tem que reagir a isso. Acho que nós contamos com um conjunto muito bom de servidores que podem dar resposta a tudo isso, mas a gente precisa reorganizar um pouco a Secretaria de Educação, passando por algumas coisas, algumas premissas que eu acho que são básicas, como aquela de a gente tentar que não falte professor em sala de aula. Eu acho que tem que voltar a ter a escola como nosso centro de referência. Exatamente. A nossa prioridade é o aluno e o centro de referência ser a escola. A escola deve ser um centro de referência para a sociedade, deve ser um centro de referência para o Estado e deve ser um centro de referência para a comunidade local, onde ela se situa. Portanto, eu acho que a gente tem que aproveitar essa gestão democrática que já existe no estado de Alagoas, para a gente fortalecer os conselhos escolares, descentralizar os recursos públicos que são para a educação, para que eles cheguem direto na escola, porque às vezes o que precisa a escola, para que ela comece a funcionar, pelo menos nessa primeira etapa, são coisas simples. A gente vê escola, por exemplo, que não aguenta ver chuva. A gente precisa de retelhamento, rede elétrica, hidráulica, pintura, acessibilidade. São coisas simples de se fazer, mas que, devido à precarização da educação ao longo desse tempo todo, e aí eu não falo
Eu falo historicamente, não estou falando de absolutamente governo A ou governo B, mas historicamente a educação ela sofreu um processo de abandono que foi cumulativo e chegou na situação em que nós nos encontramos. Então nós precisamos reagir a tudo isso, primeiro fazendo funcionar as escolas, e a gente lançou um desafio para os coordenadores de ensino e para os diretores de escola, por onde eu tenho passado, eu tenho dito, e vou dizer aqui que eu sei que tem muita gente vendo, que é o carência zero de professor em sala de aula. Maravilha. Então aquele diretor de escola que tiver faltando algum professor em sala de aula, por favor, se comunica com a coordenadoria de ensino para que isso seja resolvido imediatamente. Acho que a primeira coisa que um pai de família quer é saber que na escola que seu filho estuda não falta aula. Então essa é uma coisa que sim, um princípio elementar que você quer para o seu filho na escola que ele estuda, que eu quero para os meus netos e para os meus filhos onde eles estudam e que nós desejamos que seja para os filhos do povo da mesma forma. Que maravilha, excelente iniciativa, secretário, maravilhoso. Acho que esse é o princípio, acho que talvez seja a mola mestra do início de tudo. Não adianta se pensar em nada se não tiver o professor em sala de aula, não adianta, porque muitas vezes com a precariedade, e o senhor deve ter tomado um susto quando tomou a par da situação do estado de Alagoas, nós temos escolas ainda em situações precárias mesmo, sucateadas e com riscos, inclusive, até de desabamento, né? Como é que o senhor, ao perceber, a fazer esse diagnóstico, tomou um susto, mas ao mesmo tempo, como eu conheço, sei que você disse, bom, o susto é grande, mas não me abala, e o desafio é comigo mesmo. Esse desafio a gente tem que enfrentar. Afinal de contas, quando a gente, como você também, quando é uma pessoa pública e a gente assume uma responsabilidade social, a gente traz conosco a essência de que a gente vai participar de um processo onde há muitas dificuldades pela frente e a gente está sujeito a ter esses embates, mas a gente também tem que ter a coragem cívica de enfrentá-los. Então, na medida em que eu sou vice-governador do Estado e secretário de Educação, eu tenho que dar resposta a esses obstáculos que estão pela frente. Nós vamos fazer uma grande ação, que será a implementação ao longo do tempo das escolas em tempo integral de nível médio. Acho que o nível médio no Brasil inteiro, mas em especial no estado de Alagoas, da rede pública estadual, passa por muitas dificuldades. A gente vê aí uma paulatina falta de matrículas, a gente vem perdendo matrículas tanto para a rede pública privada como para a rede privada, como para a rede pública municipal, no ensino fundamental, no primeiro e no segundo ciclo, e no ensino privado a gente também tem perdido muita matrícula. A gente precisa resgatar a autoestima da educação do povo alagoano, na confiança na rede pública estadual e a gente conseguir novamente essas matrículas. Nós temos escolas, por exemplo, com 22 salas de aula, 28 salas de aula, onde nós só temos preenchido aí 10 salas, 15 salas. Então nós precisamos, e isso por quê? Porque a população intuitivamente vai vendo o abandono em que se encontra a rede pública estadual e vai preferindo, é evidente, o melhor para o seu filho, que é colocar ou na rede pública municipal ou então se esforçar e botar na rede privada. Nós precisamos resolver essa situação. E para resolver essa situação, nós contamos com o servidor público do estado de Alagoas, porque ninguém é nada sozinho, a gente não consegue fazer isso sozinho, isso é um trabalho de mutirão. E precisamos também das outras instituições. Temos trabalhado com a Universidade Federal, com a UNEAL, com instituições filantrópicas, fundações. Ainda semana passada estive no Instituto Ayrton Senna conversando sobre a alfabetização das nossas crianças. Eu acho que é um desafio nosso, e aí não só da rede pública estadual, mas da rede municipal também, que é a alfabetização na idade certa. Isso. Por exemplo, se eu quero para mim que encontrar o meu neto em casa aos 7 anos de idade, sabendo ler fluentemente, escrever, por que é que eu não admito isso para os filhos dos trabalhadores? A gente vê crianças que chegam com 12 anos de idade na escola pública e não sabem ler. A gente precisa resolver esse problema. O que nos diferencia com o passar do tempo é a educação que a gente tem ao longo da vida.
A gente precisa dar igualdade de oportunidade aos filhos do povo. E a igualdade de oportunidade vem pelo acesso à educação. Então, eu acho que o trabalho da educação não é um trabalho fácil. É um trabalho que vai exigir muita energia, muita força de vontade, muita vontade política, mas é um trabalho extremamente necessário, sem o qual Alagoas nem o Brasil sai da situação em que se encontra. Perfeito, Bernardo. Parabéns, secretário, também a gente fica muito... Receba o carinho, perdão, dos nossos telespectadores, dando os parabéns pelas iniciativas e por essa sobriedade de informações de telespectadores, pela maneira de perceber como o senhor está dentro da essência, da necessidade real da educação. São professores, inclusive, estão ligando, eu geralmente não cito nomes, eu sempre digo isso aqui, porque são muitas pessoas, citar o nome de um, eu tenho que citar o nome de todos, porque falou o nome de fulano, falou o meu, então receba o carinho dos nossos telespectadores, que eu fico muito feliz com a nossa audiência, e mais uma vez, nossos telefones estão congestionados e pessoas querendo fazer perguntas, enfim, dentro da possibilidade do nosso horário, nós vamos fazendo as perguntas. Então, querendo também saber, que seria a nossa pergunta também, em relação a essa descentralização dos recursos. Calma, tem muita gente ligando querendo saber se é a retirada do CEPA. Vamos saber. Tem muita gente ligando perguntando se vai retirar o CEPA, se vai passar uma rua, uma avenida pelo CEPA. Tem gente perguntando, ligando isso. Por isso, vamos aguardar que o nosso querido secretário e vice-governador explique para a gente sobre essa descentralização dos recursos da educação. Creio que não seja isso, mas vamos saber. Bom, descentralização de recursos não tem nada a ver com retirada do CEPA. Descentralização de recursos é que, por exemplo, eu vou contar aqui uma historinha que parece mais uma conta de padaria. O orçamento do Estado, ele coloca 1.150.000.000, 188 milhões de reais para a educação. Isso para o Fundeb. Desses 1.150.000.000, 550 milhões, eles são irrigados para os municípios pelo critério de distribuição que a lei preconiza, que é a divisão pelo número de matrícula. Ficam apenas 604 milhões nos cofres do Estado para fazer o Fundeb, para fazer a educação do Estado de Alagoas dentro dos 20%. Desses 604 milhões, 60% é para ser distribuído como forma de salário aos professores, ao magistério, de um modo geral. Isso dá 360 milhões, sobram aí 240 milhões. Dos 240 milhões, que são os 40% do Fundeb, nós temos que pagar o corpo administrativo. Isso hoje está na faixa de 110 milhões de reais. Então, de 1.150.000.000, eu reduzi aí o meu espaço para 130 milhões. Havia 4 contratos na educação, um de 54 milhões, outro de 17 milhões, um outro de 12 milhões e um outro de 24 milhões, apenas 4 contratos que consumia 107 milhões de reais. Ou seja, sobrava para fazer a educação do 1.150.000.000, apenas 23 milhões. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de descentralização. É uma redefinição de prioridade para conseguir fazer com que esses recursos cheguem diretamente na escola. As nossas escolas estão desassistidas porque o elenco de prioridades era outro, que não aquele que a gente acha que deve ser feito, que é fazer com que os recursos públicos destinados à educação efetivamente sejam aplicados na escola para a melhoria da qualidade da educação. Então, é disso, quando a gente fala em descentralização de recurso, é tirar o recurso concentrado na secretaria em poucos contratos e distribuí-los pelo número de alunos matriculados dentro das escolas. Então, o que nós pensamos e estamos conversando com a Procuradoria de Estado é para ver a possibilidade de que a gente possa destinar a cada escola uma quantidade de recursos para ela fazer a despesa de capital e a despesa de custeio. Nós, em síntese, achamos o seguinte, que devemos descentralizar a despesa de capital pelo metro quadrado da escola, pelo tamanho da escola. Então, cada escola, quanto maior, quanto mais metro quadrado, terá uma disponibilidade efetivamente maior. Ela gastará mais com despesa de capital e com despesa de custeio pelo número de aluno matriculado. Maravilha. A escola que tem mais aluno matriculado vai receber mais recursos para poder custear suas despesas. Então, essa é a matemática que a gente está usando. Estamos apenas discutindo com a Procuradoria qual é a formatação legal para a gente fazer aquilo que o governo federal já faz. O governo federal tem
programa Dinheiro Direto na Escola. E nós queremos um programa de dinheiro direto na escola feito com o recurso do Estado de Alagoas. Isso vai facilitar para o diretor, para que ele possa ter a responsabilidade de superar as dificuldades dentro da escola com o recurso que ele possa dispor, que o governo do Estado descentraliza. Ele vai ter mais responsabilidade, porque ele vai ter que prestar conta daquele recurso à coordenadoria e, evidentemente, o secretário vai ter a oportunidade de chegar aqui com você, Wilson, e dizer, olha, eu mandei o recurso lá para a escola fulana de tal, cobrem do diretor que ele resolva o problema. Então, para mim, fica até mais confortável e eu vou ter, assim, o prazer e o privilégio de ver essas escolas melhorarem. Eu fui em algumas escolas, fui em Penedo. Em Penedo a gente viu, assim, escolas com uma infraestrutura grande, enorme. Mas muitas vezes, por exemplo, você não consegue botar um ar-condicionado, porque a rede elétrica não suporta. Entendi. Você não consegue ligar os computadores da sala de informática, porque a rede elétrica não suporta. Algumas vezes a escola é paralisada porque a rede hidráulica falhou e os sanitários não estão funcionando e, portanto, a escola está com a aula parada. Às vezes, pouco recurso consegue resolver tudo isso. Basta que ele seja colocado na mão da escola e seja supervisionado pelo conselho escolar. Então, o que nós queremos é aproveitar a gestão democrática que nós já temos, aproveitar o pouco recurso público que nós temos para fazer educação e aplicá-lo dentro da escola para melhorar a qualidade da escola, porque, enfim, o nosso objetivo é atender à necessidade da população e dos filhos da classe trabalhadora. Muito bem. Olha, nós estamos com os nossos telefones, é uma loucura, né? Mas, enfim, né? Quando se trata de educação, as pessoas querem aproveitar sempre a oportunidade de ter o secretário e o vice-governador juntos para que possa fazer suas perguntas. Alguns professores estão ligando também, perguntando, dando parabéns, excelente a iniciativa desse direcionamento de que cada escola possa gerir, inclusive, o seu valor de acordo com o seu metro quadrado. Isso é fantástico, recebo os parabéns de toda a comunidade que está ligando para cá, dando os parabéns. Mas muitos professores perguntando em relação a aulas dia de sábado, se isso é legal, se há uma regulamentação sobre isso. Então, algumas pessoas perguntando sobre isso. Veja bem, pelo meu entendimento, o que nós temos é um compromisso anual com o número de dias letivos. São 200 dias letivos que nós temos que ter. Como nós, nesses últimos anos, sempre entramos no ano seguinte, completando o nosso calendário escolar, ou seja, tem escola que está terminando o ano letivo de 2014 agora. Exatamente. Houve escola que não teve o ano letivo de 2014, estava ainda fazendo 2013. Então, nós precisamos ajustar esse calendário para que seja mais ou menos compatível o calendário escolar da rede pública, da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, que a gente consiga fazer com que a educação no estado de Alagoas, você tenha um calendário, pelo menos o municipal e o estadual, seja mais ou menos compatível, para que o ano letivo acabe em dezembro, acabe no final de novembro, começo de dezembro, e tanto os professores tenham direito às férias no período melhor que existe do ano, que todo mundo quer, que é no final do ano, dezembro, quanto janeiro. Também o aluno, o pai de família, possa se programar em função de tudo que a gente sempre se programa no final de ano. Então, nós precisamos que esses 200 dias letivos eles sejam cumpridos. Como há um descompasso no calendário escolar muito grande, então efetivamente se colocou em algumas escolas, não são todas, a aula no dia de sábado para poder superar essa dificuldade. Mas acho que no final todo mundo vai sair ganhando com isso. Acho que está explicado, que muita gente querendo saber alguns detalhes e a gente repassa, logicamente o telespectador tem a prioridade das perguntas. Voltando ao CEPA, muita gente preocupada ainda com essa, entender a descentralização e tal, mas é a questão dos recursos que é fantástico. O CEPA está passando, inclusive, por uma revitalização, né? Há, inclusive, um objetivo da Secretaria, do Governo do Estado. Como é que isso vai acontecer? É o que todo mundo está perguntando. Vão tirar o CEPA dali? Vai mudar aquilo ali? Veja bem, o CEPA é um patrimônio do estado de Alagoas. É um patrimônio que a educação tem. É como se fosse um monumento vivo que simboliza o que no passado se fez pela educação do estado de Alagoas. Só para você ter uma ideia, aquele projeto é um projeto do chamado pai da educação no Brasil, que é Dionísio Teixeira. Só existem 2 projetos daquele no Brasil. É o maior espaço, maior complexo educacional da América Latina. Só existem 2 desses, um aqui e outro em Salvador,
que Anísio Teixeira era de Salvador. Baiano. Era baiano. E ali foi feito numa parceria entre o Anísio Teixeira, que passou a ter uma admiração muito especial pelo secretário de Educação da época em Alagoas, que ninguém mais era do que o nosso grande amigo, essa grande personalidade, o Ibigato. Dr. Ibigato era o secretário de Educação à época e conseguiu, junto ao Anísio Teixeira, sensibilizá-lo de fazer aquele CEPA que nós temos hoje. Então, portanto, é um patrimônio do Estado de Alagoas que ele vai ser fortalecido. Que maravilha. Nós pedimos para refazer o orçamento, tinha um orçamento lá, mas como havia passado muito tempo, nós pedimos para refazer o orçamento, repaginar o CEPA, mantendo as características da arquitetura, do urbanismo, para que a gente possa lançar a licitação o mais urgente possível e, com fé em Deus, nós podemos começar essa obra, que vai ser uma obra assim, muito importante para o Estado de Alagoas. Muito bem, está explicado então e dirimidas as dúvidas aí de todos os nossos telespectadores. Estavam loucos, não sei de onde foi que surgiu essa informação de que tiraria o CEPA. Às vezes tem os terroristas que gostam de criar situações, mas enfim. O problema da falta de professores é constante em Alagoas, deve haver novo concurso também, os telespectadores perguntando se parece que foi anunciado aí, né? Não, é preciso ter muito cuidado com as palavras, eu vou aqui colocar, importante essa sua pergunta, Wilson, porque me dá a oportunidade de responder algumas coisas que são colocadas às vezes pelos jornais, que muitas vezes parece distorcido. De forma, né, parece distorcido. A verdade é que nós estamos acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, então, portanto, estamos impedidos de fazer qualquer tipo de concurso ou de chamar pessoas que tenham passado em concurso, mas existe um esforço muito grande do Estado de reduzir despesas e aumentar a receita, porque nós reconhecemos a importância de ter sempre uma renovação nos quadros de servidores. Nós temos aí duas reservas técnicas, a da militar, Polícia Militar, e a reserva técnica dos professores, que nós achamos que pela precarização da educação, no caso da educação, nós temos assim como prioridade, na hora em que houver a possibilidade, na hora em que nós estivermos abaixo do limite da responsabilidade fiscal, é lógico que a prioridade será dos militares e dos professores para a gente recompor esse quadro de servidor. Mas não existe hoje, concretamente, absolutamente nada definido. O que existe é uma estratégia, que é a estratégia de reduzir despesa e aumentar a receita, para a gente sair dessa situação de estar acima do limite da responsabilidade fiscal, para então nós podermos fazer qualquer tipo de contratação. Muito bem, então está explicado aí para que as pessoas possam entender. E isso já foi dito pelo próprio governador. Exatamente, claro. A vontade é muito grande, claro, e a necessidade também, como disse aqui o vice-governador, como já disse o governador Renan Filho, o secretário de Defesa Social que esteve conosco aqui também ratificou isso, mas primeiro a responsabilidade fiscal. Inclusive o Estado está, e foi recebido, inclusive, o Estado, quando vocês assumiram, acima do limite prudencial, quer dizer, um risco grande, né, do Estado ficar, inclusive, sem vir recurso ou outras sanções mais complicadas. E isso não seria bom para o Estado, nem para o crescimento do Estado. E é isso que o governador e o vice-governador estão fazendo para tentar diminuir suas despesas nas secretarias, nos cargos comissionados, onde podem cortar gastos, para que se reduza isso, a receita aumente e, a partir daí, possa-se ter uma brecha, uma folga para, assim, aí chamar a reserva técnica. Então, é bom que se entenda, porque muitas vezes a gente vê reivindicações nas ruas e tal. Eu entendo esse afã, esse desespero da chamada, da reserva, eu entendo perfeitamente, mas tudo tem que ser feito dentro de como manda o figurino, digamos assim, como a lei de responsabilidade fiscal, uma coisa muito séria, e que é bom que se entenda, né? Então, está explicado aqui pelo secretário e também vice-governador Luciano Barbosa. Em relação aos kits escolares, estão perguntando quando é que eles serão distribuídos, secretário? Em relação aos kits escolares, veja bem, é uma boa pergunta. O que nós sabemos, o que nós temos em mãos, é que todos os livros do Plano Nacional Didático, do livro didático, do PNLD, foram distribuídos nas escolas para os nossos alunos. Nós temos também uma projeção, e tive agora na Microsoft em São Paulo, na mesma conversa que nós tivemos com o pessoal da Ayrton Senna,
do Instituto Ayrton Senna, que está vindo aqui no dia 19, juntamente com o pessoal da Microsoft. E nós estamos pensando e conversamos também com a nossa imprensa oficial, que faz o trabalho gráfico, e nós pensamos em fazer não só um kit escolar, mas ainda mais que isso, a gente conseguir publicar os livros clássicos da literatura brasileira para poder entregar um pacote de livro clássico da literatura brasileira aos nossos alunos. Que maravilha. Principalmente nesse caso dos livros clássicos, Machado de Assis, Euclides da Cunha, etc., a gente poder colocá-los para os alunos de nível médio. Do primeiro ano de nível médio, ele já recebe, faz a sua biblioteca, digamos assim, individual, para ter alguns livros em casa, mas ao lado disso a gente pretende distribuir aquele e-book, que é um livro eletrônico. Exatamente. Não nessa qualidade que o Wilson tem aqui, mas o e-book é um tablet que é para leitura, e a gente pretende inserir dentro desse tablet alguns livros embarcados que o aluno já receberá e levará para casa para que ele possa manusear, e o professor, sob sua orientação, vai coordenar o trabalho pedagógico, porque nós achamos, Wilson, que nós precisamos de 3 coisas na escola como estratégia para o desenvolvimento do ensino. Uma é a formação de professor continuada. Nós precisamos perseverar na formação dos nossos professores, em abastecer da capacidade didática, pedagógica, para enfrentar o problema do ensino-aprendizagem, desenvolver conhecimento e habilidade dos nossos alunos. 2, nós precisamos adequar o espaço físico. Nosso espaço físico, como você pode ver, está extremamente depreciado e é preciso recuperá-lo. E 3, é preciso incorporar novas tecnologias nas nossas escolas, e essas tecnologias precisam ser incorporadas. Por quê? Porque nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. As nossas crianças, elas já sabem mexer ali no smartphone, no tablet, e quando você menos espera, ela no touchscreen, né? Isso, está metendo ali o dedo ali, já está passando. E a gente precisa se adaptar, tanto eu, que sou do século XX, digamos assim, nós, né, Wilson? Como os professores. Agora, pior são as nossas escolas, que são do século XIX, que nós não podemos botar um ar-condicionado, não podemos ligar um computador, porque a rede elétrica não suporta, não foi projetada para isso. Então, nós precisamos resolver esse problema para a gente trazer as escolas para o século XXI e trazer os nossos professores para o século XXI. É uma luta grande, mas tenho certeza que o senhor vai conseguir. O prédio da Secretaria de Educação no centro está fechado há praticamente anos, né? Existe alguma previsão, secretário, para que ele seja reformado e volte a funcionar? Um prédio, aliás, belíssimo, uma grande estrutura, mas está bastante debilitado. É um prédio, como eu diria mais uma vez, é um prédio que é um prédio histórico, né? Ele é um antigo liceu alagoano. Ali passaram grandes professores e grandes alunos, e nós precisamos resgatar aquele prédio. Nós recebemos assim, faz eu acho que mais ou menos uns 3 a 4 anos que aquele prédio se encontra completamente abandonado. Nós mandamos refazer a proposta, porque a primeira ideia era de que para ali fosse novamente a Secretaria de Educação, mas está surgindo uma nova ideia, que é ou de transformar aquele prédio num grande centro profissionalizante de educação profissional, ser uma referência de educação profissional, inclusive com um trabalho conjunto com o SESC, SENAI, SEBRAE, com o Sistema S, trabalhando junto com a Secretaria lá dentro. Tivemos inclusive uma conversa com o doutor Zé Carlos Lira, nada avançou ainda, mas estamos ainda pactuando. Ou uma outra alternativa é conversar com algumas fundações, entre elas a Fundação Bradesco, para a gente poder ver de que forma nós poderíamos pegar os recursos oriundos do setor privado, vinha através do Sistema S ou da Fundação, para que nós pudéssemos fazer ali um grande centro de educação para o estado de Alagoas, que eu acho que o estado de Alagoas merece, e o prédio merece ter a sua memória preservada. É verdade, um prédio belíssimo que até, infelizmente, nós estamos vendo casos até
em que os bandidinhos ali entram, porque tem muitos equipamentos ainda lá largados, inclusive. Não, equipamentos não tem mais, mas isso também não nos desobriga de cuidar do prédio e mesmo que não seja para assaltar ou para levar alguma coisa, só o processo de depredação do prédio merece que o Estado de Alagoas cuide melhor dessa situação. Muito bem, secretário. O futuro da educação de Alagoas? O futuro, a gente sempre tem que olhar para o horizonte e ter perspectiva de que seja esperançoso. Eu tenho muita esperança no futuro da educação do Estado de Alagoas. Não só isso, eu acho que não existe futuro para Alagoas sem passar pela educação. Nós temos hoje até pela economia do próprio Estado de Alagoas, nós temos uma formatação econômica que deu muita prioridade à mão de obra e muito emprego à mão de obra sem muita qualificação, que é a cana, um cortador de cana, etc. Essa economia, ela de certo modo vai se exaurindo, novas tecnologias vão chegando e não existe como o homem sobreviver nesse mundo que eu chamei do século XXI, sem que ele incorpore novas tecnologias e aumente a sua capacidade produtiva. Para que isso possa acontecer, não há outra história, outro caminho, a não ser o da educação. Então, eu acho que um Estado como o nosso, que é um Estado belíssimo, que tem riquezas naturais em abundância, que tem a menor área de semiárido do Nordeste brasileiro, nós temos tudo para crescer, temos o Rio São Francisco, de um lado e o mar belíssimo do outro. Nós precisamos, para poder desenvolver esse Estado, incorporar ao homem a educação para que ele possa, da natureza, extrair as suas potencialidades e fazer o povo alagoano mais feliz. Então, eu acredito que só existe uma alternativa para o Estado de Alagoas se desenvolver, é apostar pesadamente na educação do povo alagoano. Muito bem, secretário. Mais uma vez quero agradecer aqui a sua presença, as suas explicações, suas informações. Mais uma vez os nossos telefones estão congestionados, excesso de perguntas, mas quero continuar dizendo às pessoas que, infelizmente, o tempo de televisão é curto, né? Nós já extrapolamos um pouco aqui por conta do assunto que é bastante interessante. Sua presença também é muito importante aqui, secretário, pela maneira como o senhor discorre, como com a transparência, com a vontade. A gente sente esse vigor quando o senhor luta e pega esse cajado, digamos assim, para ir para frente, né, desses desafios de vencer esses obstáculos com a burocracia, com todos os emperramentos que nós sabemos que existem para avançar, mas em nenhum momento a gente vê o senhor pensando, olha, difícil, complicado, é muito difícil, mas nós vamos ultrapassar, nós vamos conseguir, nós temos objetivos disso e isso é muito importante. Inclusive, essa minha fala é desse cidadão, representante da população, jornalista, e também dos nossos telespectadores que estão ligando, lhe dando os parabéns, que precisavam ouvir isso do secretário e do vice-governador, essa força que está passando tanto para os professores, como também para os alunos e pais de alunos que estão nos assistindo agora. Então, fico muito feliz. Eu que agradeço isso, eu agradeço a oportunidade que a TV Mar está nos dando nesse momento, pela audiência que ela possui, por onde ela entra aí nos lares alagoanos. A oportunidade de estar com você, né, de conversar um pouco, discutir um pouco, além de ser uma pessoa bastante conhecedora da realidade alagoana, é um homem público, e um homem público duplamente, homem público no sentido de que da mídia, né, que todo dia está na mídia, e um homem público que tem um mandato popular. Eu quero agradecer, portanto, essa oportunidade que você me dá e dizer ao povo alagoano que, embora as dificuldades sejam muitas, eu não tenho dúvida de que com muita força de vontade, com muito trabalho, fazendo um mutirão, tendo ao lado os professores, servidor público e a sociedade, nós vamos vencer a batalha e tirar Alagoas do último lugar da educação em que se encontra hoje. Muito bem, muito bem. Gosto assim, o senhor é desses que gosta do desafio, tenho certeza que em breve o senhor estará de volta aqui com muito prazer, trazendo mais novidades desses avanços na sua pasta aí como secretário de Educação. Muito obrigado, um bom dia, um prazer tê-lo aqui e sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição, secretário. Obrigado, Wilson, obrigado. Levo um abraço ao nosso governador Renan Filho e a toda a sua equipe e, como eu disse, o espaço sempre à sua disposição.
Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você também, ao telespectador que está participando junto com a gente, Obrigado a você também, ao telespectador que está participando junto com a gente. Está dado os abraços. A Patrícia de Dubendorf, que era piraquense, quer que o senhor mande um abraço, que ela está lá com todos os amigos alemães que não acreditam que o senhor foi prefeito da cidade dela. E ela está lá, nesse exato momento, ao vivo, nos assistindo via internet. Patrícia Costa é o nome dela, secretário. Patrícia, estamos aqui juntos, viu? E torcendo para que você seja muito bem, tenha uma estada aí maravilhosa e volte, porque a Arapiraca e Alagoas precisa de você aqui para ajudar a gente com a sabedoria, a experiência que você está adquirindo, com a cultura que você está vivendo, trazer isso um pouco para cá, para Alagoas, para ajudar o povo alagoano a sair da situação em que se encontra. Muito bem. Então, Patrícia, depois de um depoimento desse, você vai ter que voltar mesmo com o seu currículo aí, ó, tinindo, para entregar e dar um abraço ao nosso vice-governador e secretário de Educação, tá bom? Tá dado, então, aí o seu carinho, o seu abraço. Elas que gostam muito do senhor, está muito feliz. Obrigado. E está lá com alegria, com todos os colegas alemães, não, do mundo inteiro está estudando, fazendo lá o seu mestrado. Muito bem. Obrigado mais uma vez, secretário. Um abraço grande. Nós vamos para o intervalo comercial. Obrigado a todos pela grande audiência. A gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar.
Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água, ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaud de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência e o carinho também recebido aqui por todos nós, funcionários, pelo vice-governador Luciano Barbosa e também secretário de Educação, que esteve conosco aqui, não é? A Patrícia Costa, que está mandando um abraço feliz da vida a todas os telespectadores também, fica muito feliz com a nossa audiência. Muito obrigado mesmo pelo carinho, é assim que a gente gosta de fazer comunicação, levando sempre o melhor, a verdade, com transparência, com liberdade para você do outro lado da telinha, em qualquer lugar que você esteja, tá bom? Muito bem. Olha, e o final de semana foi marcado pela entrega do Prêmio Braskem de Saúde e Segurança no Trabalho. Entre os vencedores da noite está a jornalista da Gazeta Web, Jamile Bezerra, que venceu o primeiro lugar em reportagem de web, com a matéria Perigo nas Ruas. Equipes de limpeza urbana enfrentam riscos diários em Maceió, publicada no portal do mês de março. Além de Jamile, foram premiados pela organização Arnaud de Mello os fotógrafos Dácio Monteiro e Marcelo Albuquerque, com o segundo e terceiro lugar em fotografia. Em reportagem de TV, o terceiro lugar foi para o jornalista representando a organização Arnaud de Mello, Madison Wesley. E as nossas colegas também aqui, né, de redação, a minha amiga Laira Santa Rosa e a Patrícia Barros, também foram premiadas nesse concurso aí da Braskem sobre, né, a segurança do trabalho. É muito legal, a Laira Santa Rosa, nossa querida jornalista aqui da produção, ficou em segundo lugar no jornal impresso, né, e a Patrícia Barros em primeiro lugar como assessoria de imprensa, né? Enfim, assessoria de comunicação. Então, muito legal. Parabéns aí às meninas aqui também, as nossas meninas superpoderosas, também premiadas aqui, né? E parabéns à organização Arnaud de Mello, também pelos seus prêmios recebidos com muito carinho. Parabéns a todos, tá? E, gente, olha, uma idosa de 60 anos foi atropelada por uma moto. Isso aconteceu na manhã de hoje, na Avenida Assis Chateaubriand, hoje cedinho, né? Ali no centro da cidade. Ela e o esposo foram atingidos por um motociclista, vocês estão vendo as imagens aí, no momento em que tentavam atravessar a via. A vítima foi Alcione Ferreira, ela tem 60 anos, foi atingida pela moto e sofreu lesões e fraturas na perna. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada a um hospital particular. Já o esposo dela, graças a Deus, não teve também o nome revelado e, graças a Deus, não sofreu nenhum ferimento, tá? Testemunhas disseram que o motociclista, que também sofreu alguns ferimentos ao cair, teria furado o sinal vermelho. Ele também sofreu escoriações e também precisou ser socorrido. Tá vendo que como é essa coisa de ganhar segundos, minutos por conta da rapidez, acaba perdendo aí, praticamente vai perder os 15, 20 dias, dependendo da gravidade aí das escoriações. Então não adianta. Né? Tivemos outras vezes aquele servidor público que atravessou, né, o semáforo vermelho, a faixa de pedestre, acabou atropelando e matando um jovem de 13 anos. Então, eu continuo dizendo, gente, a pressa é inimiga da perfeição. Então, nada de pressa. Então, você quer chegar tranquilo no seu local, no seu horário, saia cedo. Ah, mas teve um problema aqui, eu atrasei. Enfim, ligue, o imprevisto acontece. O pior é essa situação. Se essa moça tivesse morrido, se essa senhora de 60 anos tivesse morrido, como aconteceu com um jovem de 13 anos. Né? Então, tem que ter muito cuidado. E, mais uma vez, pedir aos nossos queridos motociclistas, motoqueiros, enfim, muita responsabilidade, porque eles acham que, por serem menor, eles acham que o tempo dá para eles e passam, mas esquece que o pedestre está atento ao semáforo. Abriu o pedestre e olha para o semáforo e olha para a pista para atravessar. E é nessa hora que acabam sendo atropelados, como aconteceu aí na Avenida Assis Chateaubriand.
Olha, um casal de jovens de 22 e 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no município da Barra de Santo Antônio. Segundo a Polícia Militar, foram presos José Giovanni Lins dos Santos e Liliane Ferreira da Silva. Com eles foram encontrados algumas 45 bombinhas de maconha e 88 pedras de crack e quase R$200 em espécie de dinheiro. A prisão aconteceu durante uma ronda da polícia na cidade. A dupla foi trazida para a central de flagrantes, onde foram autuados por tráfico de drogas. E olha, começa hoje a 16ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. A Meline Lopes esteve lá na sede do Sinteal e tem mais informações sobre toda essa dinâmica. Vamos ver. Nós estamos aqui na sede do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, o sindicato que convocou a imprensa para falar sobre a abertura da 16ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. A educação que, sem dúvidas, merece ser debatida, está sempre em debate, e eles, como servidores do município da educação, seguem em greve e eles têm muito que debater sobre o tema. Inclusive, na quinta-feira, dia 30, é greve nacional da educação. Para falar sobre isso, eu tenho ao meu lado Consuelo Correia, ela que é presidente do Sinteal. São diversas atividades durante toda a semana, não é isso, Consuelo? Por que surgiu essa necessidade desse debate? A 16ª semana é um programa contínuo de vocês? Sim, essa Semana em Defesa e Promoção da Educação, ela acontece todos os anos, nacionalmente, o país inteiro. As suas entidades afiliadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ela promove atividades agregadas a atividades nacional. Aqui em Maceió, nós iniciamos hoje com uma atividade ao lado da CEMED, porque uma das metas do PNE, que é o que está se debatendo, se discutindo, o foco maior nesta semana é o Plano Nacional em Educação e os planos locais, tanto estadual como municipal. E hoje nós tivemos uma atividade lá, um protesto mostrando a indignação da sociedade e dos trabalhadores e trabalhadoras em educação com relação à ausência da creche, né, a negatividade por parte do governo de não ofertar a creche à comunidade aqui nas proximidades da Cambona, daqui da Brejal, que é uma necessidade. Há uma demanda reprimida. Hoje nós temos mais de 20 mil crianças nessa faixa etária fora da escola. Então, uma das atividades foi essa. Agora à tarde nós teremos outra, às 14 horas, aqui na sede do Sinteal, onde iremos discutir, como eu coloquei anteriormente, o PNE, o PEE e o PME, que é o Plano Municipal de Educação, a sua atualização de acordo com o Plano Nacional. Amanhã nós seguiremos com um seminário, um terceiro encontro para os funcionários de escolas também, que está dentro dessa semana, dessa semana de debate, com a profissionalização desses companheiros, a meta 18 do Plano Nacional de Educação. Na quarta-feira, dia 29, estamos promovendo uma outra atividade, que é o seminário sobre Previdência, para que nós possamos também analisar e colocar para a sociedade a dificuldade hoje dos fundos previdenciários, tanto o AL Previdência quanto o IPREV, né, que é o fundo do município de Maceió, e os demais fundos também. Então, traremos debatedores para que nós possamos colocar para a sociedade como está acontecendo, as dificuldades que os gestores apresentam, que não é responsabilidade da classe trabalhadora, diga-se de passagem, porque ao longo dos anos, para que você se aposente, você contribui com o fundo previdenciário. Então, se houve mau gerenciamento desses recursos, que paguem quem administrou mal os recursos, né, que foram encaminhados para o fundo. Quem deixou de cumprir a sua parte aí deve ser responsabilizado. Na quinta-feira, nós teremos uma greve nacional, o país inteiro para, buscando, cobrando de todos os gestores, em nível nacional, estadual e municipal, as políticas públicas que devem ser implementadas, 20 metas do PNE, atualizando seus planos locais. E culminando com o dia 1º de maio, que é um dia de luta que o trabalhador não tem o que comemorar. A luta é contínua e ainda mais agora que a gente vive um momento muito difícil na conjuntura, que é a aprovação do PL 4330, e que a gente também está numa luta, no esforço grande para que ele não passe no Senado, porque isso vai trazer prejuízo para a classe trabalhadora. Quando se aponta que em todas as áreas, inclusive na atividade fim, a
Possibilidade de ser contratados profissionais. Então, ele traz um prejuízo tamanho diante da problemática que a gente já vive hoje na educação, no sentido da precarização, de monitoria, de estagiários, de horistas. Então, a gente bate forte nessa situação do PL 4330. Além do projeto de lei 4330, há também o cenário típico, um cenário especialmente importante, que é a questão da greve dos servidores municipais. Então, é uma semana que realmente merece ter esses temas em debate e se torna especialmente importante por conta desse dia de 1º de maio. Eu vi que vocês ressaltam também essa questão do encontro estadual de funcionários, onde vocês falam que o piso é direito dos educadores profissionalizados, que já é uma forma de chamar a atenção também para essa questão que vocês tanto batem, que é dos estagiários ocupando o espaço dos profissionais. Isso, é verdade, bem colocado, né? Porque se a gente quer profissionalização, nós queremos o direito garantido desses companheiros de serem profissionais de educação, não qualquer um que seja contratado de forma precária e que não atenda às especificidades do espaço escolar. Então, esse é um ponto que a gente irá debater amanhã com muita veemência e colocando para os trabalhadores a importância de estar junto nessa luta, de estar cobrando do governo concurso público para essa lacuna que há hoje, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, porque os gestores não vê a educação hoje como investimento, é muito que a gente cobra. Se empunha muito a bandeira, se fala muito nos discursos eleitoreiros de a educação é a primeira bandeira a ser levantada. No entanto, na hora de se efetivar a política educacional, só vem discursos, mas recursos de menos, né? Então, cada vez mais a gente cobra, porque a ferramenta de se transformar uma sociedade passa pela educação. Então, é isso que nós estamos lutando e buscando nessa semana de esforço, nessa semana de luta. E no 1º de maio queremos todos os trabalhadores e trabalhadoras na rua também fazendo essas cobranças. Consuelo, então a gente pode dizer que além de uma semana de debates, é uma semana para chamar a atenção das autoridades, enfim, de toda a população, para a luta que vocês, servidores da educação, vêm enfrentando diariamente, problemas de estrutura, problemas de saúde nas escolas. Claro que a gente chama a atenção da sociedade como um todo, principalmente dos poderes constituídos, porque a nossa luta é uma luta pela melhoria da educação e que não é apenas da entidade nem da classe trabalhadora, é do usuário, é para a melhoria da sociedade, não apenas para nós não somos corporativistas, está defendendo apenas a questão salarial para nós. Nós queremos sim uma educação com qualidade social para o filho da classe trabalhadora. Por isso que nós deflagramos a greve, porque nós estamos lutando pela valorização profissional, pela melhoria dos espaços físicos, pelo direito que é da sociedade como um todo, né, do usuário, de ter direito à creche, de ter direito a uma escola decente, de ter direito à sua valorização profissional, que a mãe garanta deixar o seu filho na creche e não apenas sem saber onde tem que deixá-lo para poder trabalhar, e que esse direito está sendo negado aqui em Maceió. Ok, muito obrigada pelas informações. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista de Consuelo Correia, ela que é presidente do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Alagoas. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Meline Lopes. Está aí, então, a minha amiga Consuelo, presidente do Sinteal, reivindicando os direitos dos nossos guerreiros professores, os mestres, né, que são tão desrespeitados no Brasil inteiro, não é só aqui em Maceió, Alagoas, o Brasil inteiro, né? Os salários não são dignos, as condições de trabalho, uma série de outras coisas que todo mundo já sabe, infelizmente, né? Mas aí a luta deles continua, né? São justas, né, as reivindicações. Mas olha, na manhã de hoje, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão da greve dos servidores da educação do município aqui de Maceió, que estavam paralisados desde a última semana. Os profissionais deverão retornar às atividades sob pena diária no valor de R$10 mil a ser paga pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas. O Sinteal ainda não recebeu a notificação e também não quis falar sobre a greve, né? Enfim, então a Justiça determinou, eles vão ter que voltar e vamos torcer que se entre num consenso da melhor maneira possível, né? Não dá para judicializar essas brigas, essas confusões todas. Espero que todo mundo consiga, dentro de um consenso, né, todos voltem ao trabalho, mas com tranquilidade, com vontade, com respeito, com satisfação, né? E que se entre num consenso entre o Executivo e a classe também dos nossos queridos mestres, né, professores.
Olha, uma carreta carregada de botijões de gás vazios tombou na noite de ontem em uma curva, que é uma curva mais conhecida como Curva do Charque. Olha aí as imagens, tá vendo? Isso aconteceu lá em Limoeiro de Anadia. No acidente, o motorista José Cláudio Cavalcante dos Santos, de 33 anos, acabou morrendo, segundo informações da polícia. Ele estava indo de Arapiraca para Maceió quando perdeu o controle na curva e o corpo de bombeiros foi acionado. Mas ao chegar no local, infelizmente, o motorista, não é, o José Cláudio Cavalcante dos Santos, de 33 anos, já se encontrava sem vida, infelizmente, né? Mas como tem caminhões tombando, né, gente, em nossas rodovias, é uma coisa impressionante. Eu não sei se isso é falta de sinalização, se as nossas rodovias estão mal projetadas ou mal sinalizadas, enfim, ou pode ser um conjunto de coisas, né? Porque é uma coisa impressionante a quantidade que nós estamos vendo aqui, inclusive de relatos que nós vemos aqui nos meios de comunicação, que nós damos aqui, inclusive, no nosso programa, de caminhões, carretas, trucks, que acabam capotando, né, e perdendo a direção, uma coisa absurda em nossas rodovias. Precisa ser revisto isso, né? Uma coisa, dessa vez, quando é só danos materiais, ainda, né? Prejuízo, mas ainda se consegue contornar. Mas a vida, não é? Terrível, uma pena. E olha, a Polícia Militar prendeu 2 homens ontem lá no Jardim Petrópolis, suspeitos de assaltar uma mulher. Segundo, inclusive, a assessoria de comunicação da Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Carlos Gabriel da Silva e Franciel Santos da Silva. Ainda, segundo a polícia, eles acabaram abordando uma senhora na Avenida Galba Novaes de Castro e fugiram levando a bolsa, um celular e uma sacola da vítima. Olha aí, tá vendo só? Pois é, a Polícia Militar foi acionada e com os acusados a polícia encontrou o material roubado e eles foram autuados em flagrante, não é? As vítimas reconheceram as 2 figurinhas aí, os 2 malandrinhos, e graças a Deus ficou o susto, né? Pelo menos o susto é que ficaria para sempre para essa senhora, e ela acabou recuperando também os seus pertences que foram roubados. Estão aí nas imagens para que vocês possam conferir, não é? Quer dizer, as compras dessa senhorinha acabou sendo levado por esses 2 vagabundos que se aproveitaram da fragilidade dessa vítima, mas que a polícia rapidamente foi lá, deu o bote e acabou os prendendo, tá bom? Olha, a Polícia Civil de Alagoas, por meio de secção da seção anti-sequestro, divulgou no final de semana a fotografia de Ladislau Gomes da Silva, de 41 anos. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela. Ele está desaparecido há 13 dias. Segundo informações da família, Ladislau, que é desenhista gráfico, desapareceu depois de sair de casa em seu carro, um Corsa hatch de placa MUF 6092, ele para almoçar ali próximo onde trabalha, na Ponta Verde. A Polícia Civil solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro do desenhista que comunique pelo telefone do Disque Denúncia 181 ou na central de flagrantes. Nós vamos colocar aí 3315 1970 ou 88, já está aí na sua telinha, ou 8898 2130 181, 3315-1970, que é da Central de Flagrantes, ou 8898-2130, para que a gente possa dar aí notícias, se você viu, se você sabe o que aconteceu com o Ladislau Gomes da Silva, de 41 anos, que é desenhista gráfico, que saiu, inclusive, para almoçar próximo ali na Ponta Verde, onde ele trabalha, e até o momento não voltou. O que é que aconteceu? A família quer saber, logicamente, está desesperada e não é para menos, e então vamos torcer que a gente consiga trazer uma informação e uma notícia boa e precisa para acalmar o coração dos familiares, tá bom? Vamos torcer, tenho certeza que vai dar tudo certo, vamos torcer mesmo. Vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, é rapidinho, não sai daí, eu volto já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba,
Frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Estamos de volta com o Fenômeno Fez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Diretor, não tem um lugar para levar o anão e deixar ele assim, numa gaiola, num lugar qualquer, não? Almoxarifado para colocar ele, porque eu nunca vi esse cidadão para perturbar tanto a nossa equipe aqui. Olha, porque vocês não estão vendo, aqui no intervalo, no intervalo vocês não viram. Ele deu um pulo da cadeira, eu não sei como ele não caiu em cima deu um pulo na cadeira, para o pescoço do Fábio Girafa, agarrou o Fábio Girafa. Agora o Fábio Girafa parecia a luta do Minotauro, aquele que matou o Minotauro, né? Ele tentando, sai, meu pescoço, e ele ia mordendo e beijando o pescoço. Eu estou entregando aqui. Nãozinho, você não é fácil não, ou vocês se amam, ou então, sei não, deixa eu ficar quieto aqui, vamos lá. Olha, gente... quase que eu ia falar, tá vendo? Muito bem. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito deu início à pintura do novo modelo de ciclofaixa de mão dupla na capital alagoana, gente. O projeto, com previsão de conclusão no mês de maio, está sendo executado na Avenida Deputado José Lages, em Ponta Verde. Vocês estão vendo as imagens aí, onde também será colocada sinalização vertical no local para orientar os condutores e ciclistas. No projeto terá um trecho em que os ciclistas vão pedalar entre o estacionamento e a faixa de veículos. A ciclofaixa será dividida em dois sentidos, sendo um em direção à orla e outro no sentido contrário. A nova ciclofaixa faz parte do planejamento do órgão de trânsito para interligar a ciclovia da orla ao centro de Maceió. A estimativa da SMTT é que a implantação da nova ciclofaixa também ajude a ordenar o trânsito na Avenida Deputado José Lages, demarcando o espaço de estacionamento ao longo da via. Espetacular, né? Eu espero que todos também respeitem, porque aí, na verdade, é uma questão também de cultura e educação dos motoristas, né? Que tem motorista que, quando vê o pedestre atravessando, acelera o carro para matar ou para dar um susto, né? Ele, quando entra no carro, ele acha que a carcaça do carro é uma armadura e ele tem raiva do pedestre, então, na verdade, deveria parar, porque ele está num local mais privilegiado, sentado confortavelmente, e o pedestre está atravessando e ele é bem mais forte que o pedestre, né? Então, o certo é parar e deixar que o pedestre tenha prioridade. Mas, infelizmente, alguns, não são todos, claro, alguns ainda têm a cultura de predador, né? De querer, quando o pedestre bota o pé no asfalto, e o pedestre sai correndo, né? No desespero, é falta de educação e deve ser punido se for pego, tá bom? Olha, um protesto na manhã de hoje marcou a preocupação entre os lojistas do Hiper Bom Preço, na Gruta de Lourdes, com a interdição do hipermercado na semana passada, né? Uma semana mais ou menos, nós até mostramos aqui no programa, né? Eles estão com suas lojas fechadas e temem, claro, e vão ter prejuízos. A Meline Lopes foi até lá para trazer as informações que vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. Estamos neste momento em frente ao Hiper Bom Preço da Gruta, que foi interditado na última quarta-feira pela Secretaria do Meio Ambiente. E ele permanece assim, com as portas fechadas e lacradas pela Secretaria. Neste momento, os funcionários e lojistas realizam um ato aqui na frente do hipermercado para protestar, porque assim como o Hiper Bom Preço está fechado, as lojas internas também não podem ser reabertas, o que é um grande risco de demissão em massa destes lojistas que estão tendo prejuízos financeiros por não poderem reabrir as lojas. Então, os funcionários, com medo, apreensivos com a situação, vieram aqui para frente e estão protestando porque provavelmente serão demitidos, já que os lojistas não vão ter como reaver esse tempo que passaram fechados. Estão tentando uma negociação neste momento, os advogados deles, com
do Hiper Bom Preço estão reunidos para tentar uma negociação, ver se pelo menos conseguem retirar deste período taxa de aluguel, enfim, tantos outros débitos para que os funcionários possam continuar contratados e não haja essa grande demissão por parte das empresas. Aqui, como a gente pode ver, tem alguns representantes da associação desses lojistas do Bom Preço e ao meu lado a Vitória Zuolo. Você que tem, como você falou, 3 lojas aqui dentro, está uma situação complicada. Uma situação muito complicada, a gente não consegue entrar para fazer nada. Eu tenho um escritório aqui dentro, que é em cima de uma das lojas, não consigo entrar, porque só é permitida a entrada de uma pessoa, do proprietário. Eu, como proprietária, não sei o que se tem para pagar, o que se tem para fazer. Quem sabe fazer isso são os meus funcionários. Então, o que acontece? Eles não dão satisfação a gente. Hoje, uma única pessoa que tinha aí, que era o Marcos, que estava dando satisfação, estava falando alguma coisa, foi afastado. Então, assim, a gente não está aqui para prejudicar o Hiper, até porque nós vamos ser os mais prejudicados por ter lojas aqui. Não é interessante para a gente. Nós estamos aqui querendo uma solução, querendo que eles façam alguma coisa, porque essa situação não pode continuar desse jeito. Toda a população está sendo, aos redores daqui, está sendo prejudicada por conta disso, porque o mercado já existe um conceito de ser aquela coisa, vocês, olha aí, demissão. A minha forma de ver é que é um momento muito difícil da economia nacional, todos nós sabemos disso. Fomos pegos, viemos trabalhar na terça-feira, que foi meio feriado, quarta-feira a loja foi fechada. Em momento algum, a Walmart se preocupou em nos comunicar oficialmente. Não tivemos resposta na quarta, na quinta, na sexta-feira. O nosso jurídico da Associação de Lojistas buscou a secretaria e aí sim ela tomou conhecimento, ela viu todo o processo e viu que nada até então tinha sido feito. Gente, isso é um descaso. Nós temos, no mínimo, 500 famílias diretamente ligadas a gente. E eu também me incluo, porque eu preciso comer, preciso sobreviver. Temos todo esse pessoal ao lado que de uma forma ou de outra também estão envolvidos, porque eles alimentam nossos funcionários, eles vão lá fazer o lanche. E o que a gente precisa é de uma definição, quantas exigem para pagar. Estamos na iminência do maior momento em vendas depois do Natal, que é o Dia das Mães, e com uma semana de loja fechada, o cliente não vem mais nos buscar. Ele vai buscar outros centros comerciais. E como nós faremos, então, para mantermos e para manter os nossos clientes? Para ir buscar aquilo que, mais uma vez, o Walmart está deixando de escapulir por falta total de um posicionamento e de atitude. Então vocês cobram, reivindicam, sobretudo, um posicionamento por parte do supermercado, que até agora nada foi informado oficialmente a vocês. O que é que eles estão fazendo para reverter essa situação junto à Secretaria do Meio Ambiente, para que vocês não saiam mais prejudicados do que já estão? Exatamente. Oficialmente, nada temos. As únicas informações que nós temos são dadas pela nossa advogada, que é quem está indo lá para buscar as informações para passar para a gente. O Walmart, em momento algum, se posicionou junto a gente. Qual é a informação da advogada até agora? O que eles fizeram para tentar reverter a questão do descarte ilegal do esgoto? Tem previsão de ser reaberto ou não? Qual é a situação até agora? Até sexta-feira, nada havia sido feito. Foi quando a Secretaria fechou às 2h da tarde. Neste momento, a nossa advogada se encontra na Secretaria, que houve informações extraoficial que o jurídico estava vindo de Recife para tentar resolver. Essas informações são extraoficiais. Posteriormente, eu acredito que assim que for concluída essa reunião que ela está tendo lá com o secretário e, salvo engano, também um procurador, que eu não sei o nome dele, ela deve sim dar algum retorno para a gente e aí nós poderemos dar informação mais concreta para vocês e
principalmente para os nossos funcionários, né? Vocês têm interesse de abrir, mesmo que o Walmart, que o Hiper Bom Preço não volte a reabrir, como vocês estavam falando anteriormente, vocês abririam só as lojas, o que não é a melhor das alternativas, mas pelo menos reduz um pouco o prejuízo de vocês. Com certeza. O ideal é o conjunto, que nós só somos fortes juntos. Mas, infelizmente, eles não estão se mexendo, nós precisamos sobreviver e também dar ao nosso funcionário a condição dele se manter no trabalho dele. Como é a situação desses funcionários atualmente? Vai ser descontado isso ou não? Vocês vão pagar integralmente? Afinal de contas, eles também não têm culpa, vocês também não, entendo. Mas como é que vai ser repassado esse prejuízo? Vai ficar por conta de vocês? Olha, até o momento eu não tive nem tempo, nós não temos nem tempo de pensar nisso. Eu acredito que prejudicar, jamais. Podemos sim negociar, porque a empresa também não pode absolver que ela também não fez escolhas por fechamento. Podemos negociar como folgas futuras, isso, e eu acho que é o diálogo entre a gente e os nossos funcionários. Eu acho que o melhor caminho é o diálogo. Eu vi que é uma tentativa também por parte de vocês em relação ao supermercado de tentar retirar descontar esse período, seria de aluguel, enfim, de gastos, porque também já daria uma aliviada para você. Não, com certeza. A nossa advogada vai propor, eu acredito que hoje ela já deve estar entrando com a suspensão do nosso aluguel, que vai vencer agora dia 15 próximo, mostrando a inviabilidade, se não há faturamento não tem como pagar. A prioridade é pagar sim aos nossos fornecedores, porque os nossos fornecedores mandaram nossas mercadorias. Com ele nós não podemos nos sujar. Então, quando for calculado o que foi uma parte do prejuízo ou o prejuízo que nós tivemos, aí sim nós retomaremos o pagamento dos aluguéis. Isso é uma proposta que nós estamos entrando na justiça e vamos ver o que os nossos juízes vão decidir. E até porque o aluguel, isso é o mínimo. O que funciona é fornecedor. Esse sim é forte, porque nós nos preparamos para um dia, como a Tereza acabou de falar, que é uma das segundas datas maiores que nós temos, que é o Dia das Mães. E estamos aqui de mãos atadas, sem poder fazer nada. O que significa grandes pedidos de mercadorias e sem poder realizar a venda. Exatamente, por conta de estar nessa situação. Ok, muito obrigada pelas informações. Bom, a gente fica aqui acompanhando este grande ato que acontece aqui na frente do Hiper Bom Preço por parte de lojistas e também dos funcionários. Como vocês podem ver, os funcionários seguem aqui o dia inteiro buscando alguma satisfação por parte do supermercado, alguma resposta por parte deles, se pelo menos vão poder seguir trabalhando nas lojas que são locadas aqui dentro do Hiper Bom Preço da Gruta. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, Meline. Você vê aí, né, realmente o desespero, né, dos funcionários, dos proprietários, lojistas, né, que tem as contas que vão continuar chegando e um dia, dois de loja fechada é um amargo prejuízo e grande, principalmente agora que se aproxima aí o mês de maio, o mês das mães e tudo mais, enfim, né, e qualquer dia é menos um dia de sacrifício, né, os funcionários preocupados porque pode haver o desemprego, né, os proprietários preocupados que as contas continuam chegando, porém o comércio não está movendo-se, né, enfim. Agora, o Walmart precisa dar uma satisfação, precisa agilizar, não é, o tratamento desse esgoto, já que a estação de tratamento do próprio Bom Preço, do Farol, está paralisada desde 2011. Eles sabiam de tudo isso. Por que não fizeram antes? Agora estão amargando aí a interdição que foi feita com muita propriedade pela Prefeitura de Maceió, pela SEMP, a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente. O esgoto in natura estava sendo jogado direto numa área de proteção ambiental. Aí também não dá, né? Tem que ser resolvido. Entendo perfeitamente aí o desespero e perfeito, entendo, mas o Walmart é que deve ser procurado pelos lojistas e pelos funcionários para dar uma resposta à sociedade, não é? Restaurar a estação de tratamento para assim voltar a funcionar normalmente, e fazendo um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura, com a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente e dar uma resposta aos funcionários também sobre o que deve fazer quando vai reabrir ou não. Vamos aguardar.
não é? Enfim, o que não pode é continuar do jeito que estava, fazendo o que queria e brincando com as leis aqui de nosso estado e do nosso município, né? Aí não dá. Muito bem. Olha, por hoje é só, gente. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, tá bom? A partir das 10 horas da manhã até o meio-dia, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.